Essa é uma gravação da Igreja Holística Sagração da Natureza. Eu explico sempre por que o nome holística, porque o holos é tudo. E na Sagração da Natureza, porque a natureza é tudo também. Ou, pelo menos, tudo que existe vem da natureza. Ou é natureza ou vem da natureza. Nós imaginamos que somos uma partícula do todo. E nós habitamos esse todo. Então, devemos a esse todo todo respeito, amar esse todo acima de tudo. E esse todo, para nós, dê-se o nome que quiser, é Deus. Deus é o universo, são os multiversos, que nós não sabemos quantos existem. Então, se nós sabemos que a nossa galáxia tem cerca de 200 ou 400 milhões, não, bilhões de sóis, já é uma coisa gigantesca, né? Existem mais 200 ou 300 bilhões de galáxias, algumas com 800 bilhões de sóis, neste nosso universo. E existem outros universos, nós não sabemos quantos. Pode ser que existam outros bilhões de universos. Então, quer dizer, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de Deus. Esse todo gigantesco é Deus. Então, para quem pergunta, Deus existe? Eu falo, isso existe. Isso que existe, é a natureza. E você pode dar o nome que você quiser, né? Os judeus chamaram de Deus, teve quem chamou de Jeová, tem quem chamou de Alá, os muçulmanos, né? Nós chamamos de natureza. Mas para nós a natureza é sagrada por causa disso. Nós sagramos a natureza, sagramos a Deus e sagramos o holos, o todo. Nós falamos de Deus como de enfoque expansivo, né? Do quão grande, quanto infinitamente grande ele pode ser. Mas também temos que pensar que Deus é a matriz de tudo. É a energia, energia, vamos chamar de energia, né? Porque não é matéria. Não é matéria, é a substância, né? Que está em tudo, está lá no bóson de Higgs, que está em tudo e é a matriz de tudo. É a matriz de tudo e do todo. Portanto, Deus está em tudo e no todo, daí porque nós, se entendermos isso, nós temos que respeitar tudo e o todo. Respondendo à pergunta que me enviaram, o que Deus fazia antes de existir? Deus, nós já falamos da dimensão absurda, né? Para ter uma ideia do que você calcule que em dias ou em minutos ou em segundos, quanto é 1000 segundos, quanto é 1 milhão de segundos, quanto é 1 bilhão de segundos, quanto é 1 trilhão de segundos. Aí você vai ter mais ou menos uma parte, para você ter uma ideia do que é uma parte da nossa galáxia, do quanto nós, a nossa Terra, é pequenininha. O telescópio James Webb já mostrou a nossa galáxia como um pontinho perdido no espaço, né? Se essa galáxia é um pontinho perdido no espaço, imagine nós. Que essa galáxia não, o Sol, a Terra, são pontinhos perdidos no espaço. Perdidos não, tudo em equilíbrio, mas distantes, né? Distante demais. É uma coisa, quase um grão de areia, ou é um grão de areia, mal comparado, né? Então imagine nós em relação a Deus. Quando eu falo que Deus, a galáxia pode ser que seja o equivalente a uma célula de Deus, ou um átomo de Deus. Então a gente não tem ideia da dimensão, da grandiosidade de Deus. Nós não podemos, eu não me atrevo a imaginar qual foi a origem disso tudo. O Big Bang é um momento, é um evento em tudo, em Deus, né, na natureza, porque se algo explodiu tem que haver alguma coisa para explodir. Então, eu não me atrevo a questionar isso. Nós poderíamos dizer que só existe natureza, que não existe Deus, mas é uma escolha que a gente faz, né? A gente prefere dizer que isso tudo é Deus, porque
Existe uma mágica nisso tudo, existe um mistério nisso tudo que a gente não domina. Imagina centenas de bilhões de mundos, de universos, entendeu? Deus é tudo isso e mais que a gente não conhece. Então, a gente não conhece o começo, o meio, o fim, nós não conhecemos. Nós podemos respeitar, se nós somos partes integrantes disso, se nós vivemos disso, esse é vamos dizer, organismo que nos sustém, que nos mantém maravilhosamente, porque a gente pode viver aqui, pode viver sem o corpo, ainda em alma, né? Ter outras vidas, a vida continua, nós acreditamos que a vida continua, acreditamos nós temos essa experiência de quase morte, né? Então nós sabemos que a vida continua. Então, quer dizer, essa natureza, esse todo nos proporciona tudo isso de maravilhoso. A gente tem que respeitar e pronto, não precisa ficar questionando se existe ou se não existe, de onde vem, para onde vai. Não é entrevista de emprego. A dificuldade das pessoas é porque elas, como essa questão não está explicada, ela vem de milhares de anos, a ideia de Deus, né? Ela vem sendo transmitida e traduzida, né? A palavra tradução vem de tradução também tem traição, tem a ver com traição. Então, a tradução sempre se perde muito o sentido e a palavra, a linguagem não é suficiente para definir certas coisas, né? Então, a dificuldade eu acho que é porque tem um Deus, quando o homem começa a define a partir do seu universo, do seu mundo, né? Quando Abraão, eu já falei isso em outra gravação, quando Abraão teve o insight do Deus único, não existia a Bíblia. Ele interpretava a natureza, ele interpretou que a natureza é tudo, é uma coisa só, o todo é uma coisa só. O todo é um, né? Por isso que tem essa ideia de que eu e o Pai somos um, que o Cristo falou, e nós e o Pai somos um também. A dificuldade de acreditar numa figura estereotipada, que é o Deus bíblico, né? Que é também um mito, um arquétipo. O fato é que o que existe e é inquestionável, você não precisa acreditar, você precisa constatar, você precisa entender. É a natureza. E a natureza, ela se explica. Por exemplo, a reencarnação. O dia, a noite, o dia. Quer dizer, a natureza já nos mostra como são as coisas. Qual é a lei? Primeiro vem a noite, no princípio tudo era trevas. Depois vem o dia, e depois vem a noite, e depois vem o dia. A gente sempre está nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, porque nós somos parte desse todo. Então eu acho que a dificuldade é essa. O importante é a dificuldade é que é tão simples, né? A natureza é tão explícita e é tudo tão simples. Ela mostra tudo de maneira tão simples que é difícil para algumas pessoas entenderem. Não sei quem foi o filósofo que disse: a simplicidade é o máximo da sofisticação. Quer dizer, é o máximo que quanto mais é muito difícil chegar ao simples, né? E nós estamos falando é muito simples. É por isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Existe o que existe, tudo que existe é Deus. Entendeu? Por isso nosso mandamento único é amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus é sobre todas as coisas, é tudo. E não é só coisas, amar a Deus sobre tudo, porque coisa no direito é tudo que é passível de apropriação, de venda, etc. É sobre tudo, amar a Deus sobre tudo. Quando você ama a Deus, você ama tudo. E quando você ama tudo, você atinge o Nirvana, ou o Espírito Santo também, como dizem os católicos. O Nirvana, na religião indiana, ou acho que no budismo também. Então é isso. Agora eu quero então encerrar, né, dizendo que tem pedaços de outras gravações que a gente poderá eventualmente montar, né, fazer uma edição, e estou à disposição para responder perguntas. Eu vou colocar o meu e-mail aqui, sdballarini@gmail.com.
para você enviar perguntas para eu responder no próximo programa, na próxima gravação. Muito obrigado, até a próxima.